Douglas Rosa, bom dia, Cláudio e participantes. O que vejo e vivo no dia a dia são os esbarrões que damos em alguns seres não humanos, mas seres recheados de uma ignorância espiritual, comportamental e social, de modo que raramente você consegue ter um diálogo saudável e enriquecedor, pois é tanto vazio dentro desses seres que a prova viva está aí no dia a dia. Maldades, o prazer em prejudicar o próximo. Valeu aí, Douglas Rosa. E a questão é que são humanos. Então, E estão no mesmo planeta que a gente, no mesmo estágio. eu queria fazer uma observação para o Douglas, que é o seguinte: Douglas, por que essa convivência? Ou seja, o que você tem que pensar é por que esse tipo de situação está sendo atraído para você, entende? Eu não estou aqui querendo falar de lei de atração, essas coisas que na verdade são sintonias e tal, mas talvez seja para você ter justamente os aprendizados que você está tendo, entende? Que é o que você falou, né? Ninguém aprende se você conviver só com o que é bom. Então, por exemplo, quando você tem a oportunidade de viver com uma pessoa que você, ou conviver, ou trabalhar, por exemplo, com uma pessoa que você considera obtusa, né? Tenta olhar o que essa pessoa tem de bom. Todo mundo tem alguma coisa de bom. Perfeito. O grande problema é que o que exalta, na verdade, é o ruim, quer dizer, o que exalta é o que vem no primeiro momento. Então você se assusta, você se choca. É o nosso você Moisés. não gosta, Mas tenta enxergar, talvez seja a forma de enxergar a pessoa. Alguma coisa de bom ela tem. Talvez não naquele assunto que você gostaria de discutir com ela, ou de conversar, mas talvez ela possa te falar de outras coisas, outros temas, né? Então leva a convivência para esse outro lado. Tira o foco do negativo. Porque na verdade o que está acabando acontecendo? Não sei se é esse o caso do Douglas, tá? Mas talvez o Douglas esteja querendo passar para as pessoas a sua verdade. Impor, talvez. Não vou... Não, às vezes a gente é intolerante com a ideia diferente da nossa. E existem realmente essas pessoas assim, né, intragáveis, né? Eu tenho feito um exercício que é o seguinte, vou falar para vocês. Ensina aí a gente. Eu tento fazer o seguinte: de que forma que eu posso contribuir com essa pessoa? Não impondo, mas de repente só no saber ouvir, nesse exercício de olhar o bem, né, através dos bons exemplos, de que forma que a gente pode contribuir, porque a gente tem aquele hábito sempre de criticar, mas não é se colocar numa posição superior, mas é aquela verdade que quem tem doa, não é aquela história? Sim. Quem tem mais vai doar mais, será cobrado daquele que tem. Então, se a gente já tem essa compreensão, a gente pode doar, porque a gente já tem. Então, acho que esse exercício é válido. Eu queria sugerir para o Douglas procurar na internet a lenda chinesa da Mei Lin. Lenda chinesa. Que é linda. Lá. Eu posso falar rapidamente aqui, se posso? Deixa o pessoal procurar. Então procura lá. Não dá spoiler, não. Elaine, um dia nós vamos saber tudo de conhecimento ou isso vai ser sempre relativo? Tem um bom caminho aí pela frente, né? Mas é do átomo ao arcanjo, não é isso? Nós vamos caminhando para a plenitude, né? Para angelitude. Então eu acredito que até a forma que foi colocada a pergunta, nós vamos ver Deus, né? Conseguir ver Deus. E o Edson falou uma coisa muito legal no início, que ele fala, eu creio em Deus e eu vejo Deus como um Deus, como que você usou a palavra? Cósmico. Cósmico, E eu penso como o Edson, a gente não vai ver uma figura, né? Então a gente imagina um Deus sentado num trono, velhinho. Barbudo, velhinho, com um cajado, né? Não é essa a imagem que a gente tem de Deus? Por que não uma deusa? Não, uma deusa. Uma deusa. Não tem sexo, né? Então, assim, esse Deus, como diz lá na questão número 1 do Livro dos Espíritos, né? Não é quem é Deus, né? É o que é Deus. Então, à medida que eu vou crescendo em conhecimento, em verdade, como diz Jesus, eu vou me libertando. Então, na verdade, eu vou tirando, vamos imaginar que nós somos como uma cebola, a gente vai tirando aquelas cascas da ignorância, né? E vamos nos aproximando dessa angelitude. Eu acho que Deus, para mim, é essa plenitude. É você conhecer a verdade. Só que eu ainda me sinto tão pequena que eu não tenho nem condições de mensurar o que é isso. Porque se você já tiver... A gente quando faz uma prece muito sentida, direcionada a Jesus, quando a gente imagina aquela figura de Jesus, quando você sente aquela luz
né, do que é você atingir talvez uma camada aí de vibração superior, a gente sente um impacto tão grande, né? Nós ainda não estamos preparados, né? Estamos a caminho por isso, para receber e para compreender o que é Deus. Isso é o que eu penso hoje. Aliás, o Edson falou, por que não uma deusa, né? E eu gosto de gente que provoca. Mandar um abraço aqui para Renata Carvalho, que tem uma peça que mostra por que Jesus não poderia vir como um travesti. E os religiosos batem feio na Renata, até cidade que proíbe a peça de ser exibida. Quero até saber depois a opinião do Wendel, essa coisa que o teatro tem, que é realmente de questionar e muitas das vezes provocar o pensamento comum da humanidade. Sou super. Posso colocar uma coisa, Cláudio? Quando eu tinha meus 15 anos, mais ou menos, a gente encenou uma peça, meu Deus, a gente encenou uma peça numa igreja. Dentro da igreja? Sobre Jesus. E o padre não sabia, que a gente estava ensaiando e tudo, o padre não sabia. O Jesus era um negro. E ele ficou? Nossa, você não tem ideia. Nossa, o padre, você não tem ideia. Gente, Suassuna comprou uma briga nós fomos expulsos no Alto da Compadecida porque ele colocou Jesus negro. Negro, né? Foi expulso da igreja. Compadecida. Olha aí. Depois da peça, é lógico. Ele deixou, mas depois... Eu era garoto, tinha 15 anos, não tinha nem ideia dessas coisas. Mas quem escreveu, quem tudo, né? Eu, na realidade, eu fiz o papel do Pilatos. Foi uma provocação. Gente do céu. Olha só. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente continua o nosso assunto. Vamos entrar aí na questão do teatro. Daqui a pouquinho mais Manhã Boa Nova. Até já. Quando é que você decidiu, você, ator? Olha, Cláudio, foi o start? Com 15 anos, eu já sabia que era o universo que eu queria seguir na minha vida. Assim. A minha geração, ela foi uma geração que já sabia desde muito cedo, né? Praticamente o que gostaria de fazer, de ser. Acredito que a gente seja da mesma geração. Então tinha uma coisa de muito moleque, a gente já ter os sonhos, né? Já ter os ideais ali. Na escola você já participava? Já. Tá? Eu sempre levava, assim, as aulas de literatura, de português, eu sempre levava para esse universo. Mas eu praticava esporte também, porque eu venho de uma família de esportistas, meu pai foi esportista, e, enfim, e incentivou também a questão do esporte em casa. E aí eu dividi minha vida entre o esporte e o teatro, assim. Eu comecei a nadar por uma questão de saúde, aos 12 anos de idade, e aí fui nadador atleta durante um bom tempo, mas o teatro ficou ali aquele tempo todo. Aí na hora exata ali de fazer a faculdade, eu fui para os dois caminhos. E tentei levar os dois caminhos. Gostava dos dois universos. Mas chegou uma hora que o teatro ele falou mais alto. Chegou uma hora que esta necessidade do palco e do teatro, ela falou mais alto. E aí foi quando eu realmente decidi, isso há uns 25 anos atrás, já vão 25 aí de história, e completamente dedicada ao teatro, somente ao teatro. Fiz outras coisas, mas somente ao teatro nesses 25 anos. E as peças espíritas, quando é que entram aí nessa trajetória? Entraram há 18 anos atrás. Eu estou em São Paulo há 22 anos e eu falo que nada é por acaso, né? A gente eu tive uma ligação com a doutrina. Eu sou, como todo bom brasileiro, formação católico-cristã. Fui catequista, fui coroinha, segui todo aquele processo ali, mas um dado momento ali, exatamente para os 19, para os 20 anos de idade, na verdade eu sempre, desde moleque, questionei muito a questão, essa questão católico-cristã de, no dia 2 de finados, de ir para velar cultuar, os mortos, né? E cultuar e tal. E eu sempre, desde moleque, eu lembro que com 9 anos de idade, 10 anos de idade, eu falei, gente, mas não tem sentido, qual o sentido de eu estar aqui? E não tenho nenhuma formação, não tenho uma família, ninguém espírita. Eu digo que eu sou o primeiro ali, espiritualista, né? E aí eu falei, mas não tem sentido isso. E aí quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu fui fazer outras coisas e num dado momento eu tive contato com um grupo. Eu sou da pesquisa, a minha formação é pesquisa teatral, eu venho de uma escola de pesquisa teatral, de grupos que ficam durante muito tempo pesquisando, estudando, os filósofos, enfim, os grandes pensadores. E aí eu queria um grupo aqui em São Paulo que me desse essa base. Eu sou de Brasília,
capital. E aí eu fui parar nesse grupo, que é na Escola Recrearte, com o Gabriel Catelani, que é de berço espírita, porque a mãe dele fez um trabalho social durante muito tempo na cidade de Pava. Ela levou saneamento básico para aquela região, foi uma médium muito ativa, muito forte ali. Eu falo que nada é por acaso. E aí era um grupo de jovens, 5, 6 jovens atores que queriam fazer teatro. Em um dado momento, tinha um ator, um amigo querido, Francisco Martins, o Kiko, que era espírita e assíduo frequentador do Perseverança. E aí ficamos um bom tempo pesquisando várias linguagens, estudávamos corpo, estudávamos voz, enfim, estávamos nos preparando ali. Em um dado momento falou, tá, e o que nós vamos montar agora? O que nós faremos? E aí surgiram vários temas, né? Ator tem uma mania de pensar muito, né? Enfim. E aí o Kiko virou e falou assim, e se a gente montasse uma peça com a temática espírita? Com a temática espírita? Eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa com a temática espírita. E aí, enfim, ficou aquela história. O Gabriel Catelani, que é o autor e diretor dos espetáculos, ele já tinha tido uma experiência com o Prieto. E ele falou, poxa, ficou super feliz de ouvir aquilo daqueles 5, 6 jovens atores. Falou, por que não? E aí começamos todo um processo ali para fazermos. A gente queria fazer uma coisa séria, bacana, um trabalho legal, bem feito, um trabalho artístico muito bacana, respeitado, né, legal, uma coisa bem feita. E aí decidimos, o Gabriel, estou fazendo um resumo rápido, o Gabriel decidiu escrever uma história original. Ele tem todo o conhecimento da doutrina, enfim, pela visão kardecista, e ele escreveu um texto original que nós fizemos durante 5 anos, que foi o Despertar dos Anjos, que foi o namoro inicial com a Boa Nova. E isso aqui eu tenho muito carinho por este local, porque foi o primeiro local que nos deu a oportunidade de, enfim, de mostrarmos, né, de dividirmos o nosso trabalho. E aí trouxemos a Norma Bloom, porque eles tinham se conhecido os dois, eles tinham tido contato nesse espetáculo com o Renato Prieto. E aí a Norma veio para fazer o espetáculo conosco, e ficamos 5 anos com esse espetáculo. Só que durante um tempo, assim, foi um espetáculo que nós tivemos histórias, assim, incríveis, belíssimas, coisas que a gente guarda, que eu guardo até hoje. Conta uma. Uma, por exemplo, que envolve inclusive a Boa Nova. A Norma veio aqui com o Gabriel, ainda quando era lá no antigo endereço, aí nas casas André Luiz, e eles foram dar uma entrevista para falar do espetáculo, e teve uma senhora que ouviu a entrevista e foi nos assistir. E essa senhora, estou fazendo um resumo muito breve assim, essa senhora tinha pelo menos uns 2 anos que ela não saía de casa. Olha assim. Porque ela havia perdido a palavra não é essa, o filho havia desencarnado, tinha pelo menos uns 2 anos, um jovem rapaz, um acidente de trânsito. E ela não aceitava de jeito nenhum o desencarne dele. E aí ela era muito fã da Norma, porque a Norma foi um grande ícone, né? Referência. Na década de 60, 50, 60, 70, foi um grande ícone. E ela falou assim, poxa, a Norma está fazendo uma peça, eu vou. E aí pediu o marido que a levasse. E ela foi assistir o espetáculo. E o Despertar dos Anjos, que é um belíssimo espetáculo que nós retornaremos em breve, se Deus quiser, ele passa, parte dele passa na ditadura militar, e a segunda parte dele passa no plano espiritual. E é exatamente que era a personagem que eu fazia, que é o Ciro, que ele desencarna exatamente no período da ditadura militar. Ali ele toma um tiro. E aí ele vai para o plano espiritual e começa todo enfim, é um novelão, é um vida, né? E, na verdade, a personagem central, ela tem uma ligação muito forte com todas aquelas outras pessoas ali. Ele está ligado, porque uma foi mãe dele numa encarnação na Espanha e tal. História linda, belíssima, super emocionante. E aí terminou o espetáculo, passou, nós não tivemos mais contato com essa senhora, ela ficou muito emocionada porque disse que aquilo mexeu bastante com ela. E aí um dado dia, estava começando a fazer produção, ela ligou pra gente
porque ela queria reservar 2 ingressos, porque ela gostaria de levar a filha. Ah, tá bom, deixamos ali, ok, vou reservar o ingresso da senhora, e aí me apresentei, queria conhecê-la. Ela falou, então, você não vai lembrar de mim, eu fui assistir e contou a história, e contou essa história que eu contei para vocês. Eu falei, agora eu quero levar minha filha, porque minha filha não aceita a morte do irmão. Tá bom. E aí ela foi. Aí eu pedi para ela, falei, no final do espetáculo eu quero que a senhora nos procure. Me procure, eu quero falar com a senhora, quero conhecê-la, quero falar com a senhora. Tá bom, terminou o espetáculo, nós fomos conversar com ela. Eu e a atriz que fazia minha mãe. Vamos fazer um suspense tipo João Kleber aqui. Daqui a pouco você conta esse encontro. Agora aí. Eu quero saber. Eu tenho que liberar a Elaine, que tem audiência às 10 da manhã aqui na... Mas a Elaine não vai saber? E depois eu vou ouvir no YouTube. Depois você vai ouvir no YouTube, ficar aqui, agradeço. Foi um prazer estar com vocês aqui. Obrigada, Cláudio. Boa audiência. Boa audiência. Obrigada, viu?